Brasília e outras cidades do Brasil, conforme a necessidade comercial e caso o governo federal autorize. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o acordo deverá ser aprovado pelo Congresso Nacional. A expectativa é inaugurar o escritório regional em São Paulo em 2019. Você por dentro de tudo. Time News. Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Como diz você, Rádio Amantes no ar, ao vivo e a cores. Exatamente, irradiando toda a nossa, as nossas cores aí pelas ondas do rádio. Tem cantinho do Abreu? Tem, Fufunha. Oba! Tem cantinho do Abreu. E eu quero dizer o seguinte... Só que é do bem, tá? Não importa. Cantinho do Abreu é do bem. Cantinho do Abreu primeiro é do bem, depois é do mal. Então tá bom. Quando chegar na outra notícia que eu li aqui, eu quero dizer para você, eu falei, eu avisei, eu disse, você não acreditou, mas vamos começar. Carlos Aros retorna à Jovem Pan. Pois é, então, uma notícia que até eu quero agradecer o Marcelo de Carvalho, tá, pela dica, tá, o nosso grande ouvinte aí que mora acho que ele tá morando em Taubaté, se eu não me engano, depois ele me esclarece aí, mas ele me mandou uma notícia dando conta de que o jornalista Carlos Aros está de volta à Jovem Pan. Sua reestreia aconteceu durante o programa Morning Show da última quarta-feira, dia 25. Mas vale lembrar que em janeiro desse ano ele havia trocado a Jovem Pan pela CBN. Na CBN ele ocupou o cargo de chefe de reportagem do período da tarde. Nessa sua volta à Jovem Pan, a sua primeira participação ocorreu durante a entrevista com Eduardo Magrani, autor do livro A Internet das Coisas. A gente sabe que o Carlos Aros é um jornalista especializado em internet e tecnologia. E durante a participação do Carlos Aros, o Edgar Piccoli fez até uma brincadeira com o Carlos Aros, mencionando, abre aspas, as férias mais longas do rádio brasileiro, fecha aspas. E aí agora, na próxima semana, vai ter mais um daqueles fóruns Mitos e Fatos, né, que a Jovem Pan vem organizando aí já há um bom tempo, sobre os mais diversos assuntos que são palpitantes aí junto à sociedade. E um dos próximos temas será a tecnologia, e o Carlos Aros terá um papel de destaque aí nesse evento, meu caro João Alckmin. Bom, mas pelo menos já começa com uma boa notícia, né? Exato, a gente dá tanta notícia aqui de demissões, né? Uma contratação, é muito bom poder informar. Radiodifusora de Santa Catarina escala narradora para a transmissão de Criciúma e Londrina. Pois é, a Radiodifusora de Santa Catarina fez história na noite da última sexta-feira, ao escalar Michele Veiga para narrar a partida Criciúma e Londrina, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. O perfil da emissora no Facebook informou que era a primeira narração feminina do estado. O titular da emissora, que é o narrador Joel Bernardo, teve um problema de garganta e ficou impossibilitado de irradiar o jogo. E a Michele teve a oportunidade de narrar uma vitória importante da equipe catarinense, 2-1 sobre o Londrina, e o Criciúma está brigando para fugir da zona do rebaixamento. A concessão da radiodifusora pertence ao município de Içara, que está a 12 quilômetros de Criciúma. 12, 11 quilômetros mais ou menos aí da cidade de Criciúma. Mas aí como as ondas da radiodifusora chegam até Criciúma, então eles fazem a cobertura sistemática dos jogos do Criciúma. E não ficou só por aí não, ela fez agora terça-feira o último jogo do Criciúma, se eu não me engano, foi contra o CRB. Esse jogo terminou empatado pelo placar de 0-0, mas vai dizer que na primeira narração dela, ela já narrou 3 gols, então aí mais uma narradora feminina no rádio esportivo brasileiro. Bom, memória, o mundo inteiro e você. Ah, sim, você lembra, João? Lembro. João, você recebeu meu e-mail, né? Recebi, já pedi para colocar lá, deixar lá, do Ferreira Martins, recebi, muito obrigado. Eu não tenho muito mais do que aquilo não, né? Aliás, primeiro eu quero agradecer ao Celso Casimiro, mais uma vez, né? Pela sessão do áudio.
E é aquilo, o programa da tarde, né, sobre o qual a gente falou aqui bastante na semana passada, eu estava falando do programa da Rádio Bandeirantes, era assim, tinha o Ferreira Martins, né, com as manchetes, depois tinha a vinheta que faz parte da sua memória afetiva, e um bloco de 3 músicas. Infelizmente eu não tenho muito mais do que aquilo, mas uma contribuição aí para a memória do rádio, a qual eu agradeço o Celso Casimiro. Mas, naquele áudio, um pouquinho antes, eu tenho o trecho de um programa chamado O Mundo Inteiro e Você, que era um boletim jornalístico da Rádio Bandeirantes, veiculado sempre a cada meia hora na programação da emissora. Notas curtas lidas pela locutora ou locutor de plantão. Então, esse registro que a gente vai rodar daqui a pouco, ele veio sem indicação de data ou de qual foi o seu apresentador. Sobre a questão da data, eu imagino que ele seja aí da primeira metade dos anos 70. Então, quem tiver maiores informações, podem nos acessar, pode mandar para você, pode mandar para mim, que a gente fará a maior questão de atualizá-las. Nessa época, o boletim tinha um patrocínio de uma famosa marca de cigarros, então eu já deixo aqui o aviso do Ministério da Saúde, a advertência do Ministério da Saúde: fumar causa diversos males à sua saúde. Se você quiser, pode rodar, João. Mas eu quero dizer o seguinte: o Brasil é um país estranho. Você não pode ter comercial de cigarro, mas pode ter de bebida, dizendo que é uma coisa maravilhosa, belíssimas mulheres, cenários paradisíacos. Né, vamos rodar lá, Fofonha, abre aí, vamos ver. Isso aqui eu gosto muito dessas coisas do passado, viu? Tudo que é do passado me traz boas notícias, boas memórias dos anos 70, anos 80. Ministério, o sabor para quem sabe o que quer. Abertura número 60, o trânsito e o golpe. É um prédio, o asfalto, viaduto. A saída de emergência. É a árvore no chão. É o verde. A britadeira. O caminhão. É tapu. É tapuzinho. Severino e Tacuzão. O mundo inteiro e você. Rádio Bandeirantes, lá 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 lá. Lá 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 lá. Titulares da notícia. Boa tarde. Lá 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 lá. Em Brasília, o Conselho Nacional do Trânsito decide ainda hoje se vai prorrogar ou não o prazo para a vigência da resolução que fixa normas para o funcionamento das autoescolas. Esses estabelecimentos só podem contratar instrutores com nível ginasial. A desnutrição é uma das causas da delinquência. Muammar Gaddafi, o homem forte da Líbia, afirmou que em seu país poderia derrubar os governos do Egito e da Tunísia com um único golpe, mas prefere não o fazer porque esses regimes estão condenados a cair de qualquer forma. Na escolha do cigarro, a segurança de quem sabe o que quer. Minister. Na mistura perfeita dos 4 melhores fumos brasileiros, o suave sabor de Minister. O sabor para quem sabe o que quer. Qualidade Souza Cruz. Tempo é bom na capital. Dentro de meia hora... O mundo inteiro e você. Simplesmente fantástico. Pois Parabéns. Fantástico. Fica a dúvida então, quem seria essa locutora? Já me passaram que seria a Lourdes Rocha. Eu tenho uma desconfiança que talvez seja a Branca Amaral, mas aí fica... Eu tô com você. Branca Amaral, né? Eu tô com você. Para mim a voz é da Branca Amaral. Então, aí já me passaram que era a Lourdes Rocha. Uma outra informação também que me passaram é de que essa trilha de abertura, a letra foi escrita por Hélio Ribeiro. Mas só podia ser, né? Agora, uma versão meio bossa nova, né? Outra coisa que me chamou a atenção nas manchetes, né? Eram manchetes com 2 palavras, o trânsito e o golpe. E aí mais uma alfinetada aí no regime de plantão vigente. E a segunda notícia também chama a atenção pelo fato de que ela fala sobre Muammar Gaddafi, ex-ditador da Líbia, que depois acabou caindo em desgraça. E vocês não queiram saber da forma que ele morreu. Ele morreu empalado por uma espada.
Exatamente. E isso causou pânico em todos os outros ditadores da região, viu? Aquela famosa Primavera Árabe. Exatamente. Né? Então... Bom, agora eu vou dizer, eu falei, eu disse, você não acreditou, você achava que não. Eu acho que a gente vai debater muito sobre isso. Não, eu primeiro tô vou certo. dar a notícia, Vai, depois a gente vai debater. Vai, vamos lá. A notícia do Anderson Chene, então abre aspas, a Rádio Trânsito de São Paulo, 92,1 MHz, emissora do Grupo Bandeirantes, se rendeu ao arrendamento. Referência na prestação de serviços no caótico trânsito da Grande São Paulo, cedeu a programação da madrugada para uma igreja evangélica guiar, ele coloca aqui entre aspas, seus fiéis da 1 até as 5h45 da manhã, fecha aspas. Eu disse para você, e depois aqui tem um erro do Chene, desculpe, a rádio, fica à vontade. A rádio na emissora não é do Grupo Bandeirantes, ela é da Metropolitana. Isso, a concessão é da Metropolitana. Ela já é arrendada e agora ela foi subarrendada para uma igreja evangélica. O conteúdo artístico, né, a direção artística é do Grupo Bandeirantes. Mas aí eu vou colocar aqui uma situação na mesa. Quando a Rádio Trânsito tinha o patrocínio da Sul América, não foi necessário esse arrendamento. Não. Depois, quando a rádio tinha o patrocínio da Caçula de Pneus, não foi necessário o arrendamento. Então é aquela coisa. Todo mundo reclama, todo mundo se escandaliza com a questão dessa de vender horário para a igreja evangélica, mas é aquela coisa, se o mercado publicitário não sustenta o rádio, os diretores vão buscar outras alternativas, que é inclusive uma delas é a mais fácil, que é arrendar o horário para as igrejas evangélicas denominacionais. Então, existe também uma parcela de culpa do próprio mercado publicitário, que ainda não enxerga o rádio como uma boa fonte para divulgação de anúncios, de promoções, de propagandas. Então, essa é a grande questão. Mas eu coloco o seguinte, Sim. As duas já são ilegais. O arrendamento para a Rádio Bandeirantes e o arrendamento da Bandeirantes para uma igreja evangélica ou católica. As duas são ilegais. Concordo. E para mim, eu não sei, eu não acredito nisso. Desculpe, a Bandeirantes... É importante que você colocou. A Bandeirantes está quebrada, essa é a realidade. Eu quero colocar esse outro enfoque. Claro, existem radiodifusores que são preguiçosos e alugam lá 100% da sua programação a emissoras evangélicas. Eu vou dar um exemplo aí, aquele famoso exemplo que a gente inclusive já falava aqui há muito tempo, né, da Rádio Paulista ou Rádio Bandeira Paulista, enfim, o nome que seja, que opera aí nos 560 kHz, que é de propriedade do José Marinho. Agora me parece que está com a família dele, né, que inclusive é uma das emissoras que ele é um dos ativos aí que ele gostaria de vender enquanto ele passa um tempinho lá em Nova York, você sabe de que forma. Ele está preso agora. Está preso. Então é aquela rádio que nunca teve programação própria, desde 1979, quando ele colocou a emissora no ar, ele passou a vender para igrejas evangélicas, ou era LBV, ou era Deus é Amor, atualmente é Deus é Amor. Aliás, quero fazer aqui um parênteses aqui. Depois da morte do Davi Miranda, programação da Deus é Amor no rádio deu uma bela modernizada, novas vinhetas, uma nova plástica, mas aí depois é um assunto sobre o qual eu quero falar mais adiante. Mas eu só quero voltar a esse aspecto. Esse tipo de radiodifusor é muito preguiçoso e acaba ganhando dinheiro fácil aí com os arrendamentos. Agora, existe esse outro aspecto. Se o mercado publicitário não chega lá e não apoia, não coloca suas verbas de patrocínio na emissora, qual que é o caminho? O caminho é tentar realmente arrendar um horário vago aí da programação e fica dessa forma, então, o horário da madrugada, que até certo ponto não tem grandes coisas em termos de trânsito. Claro, de repente pode ser um dia, eu lembro de um dia que teve uma tremenda chuva aí na cidade de São Paulo, num verão aí, acho que 2009, 2010, que realmente a rádio ficou, a Grande São Paulo ficou alagada e em muitos pontos ocorreram problemas aí na volta da casa, e a Sul América Trânsito fez uma prestação de serviços inesquecível. Naquela época ela fez uma prestação de serviços inesquecível até altas horas da madrugada, mas não é algo que seja usual. Então eles liberam aí o horário da madrugada para as igrejas evangélicas denominacionais. Mas eu discordo de você pelo seguinte, porque outras rádios conseguem se manter
O problema é querer ganhar no mole. A Jovem Pan não arrenda o horário dele para a Igreja Evangélica. Antena 1 não arrenda. A Alfa não arrenda. Não, mas vamos lá, mas a Jovem Pan, você está falando de 3 rádios que, de certa forma, têm patrocinadores. A Jovem Pan tem... Ué, e por que ela não pode ter patrocinador também? Porque eles não querem trabalhar. A Sul-América, porque elas não querem trabalhar. Se acostumaram a ficar e no fim do mês receber absolutamente tudo. Essa é a verdade. Ninguém quer vender patrocínio. Não se preocuparam, quando já estava com a caçula de pneus, a procurar outros patrocinadores também. Ou quando saiu a caçula de pneus, ficou um longo tempo sem patrocinadores, procurasse patrocinadores. Mas é muito mais fácil o arrendamento. Não te dá dor de cabeça. É verdade, não dá dor de cabeça, mas eu acho que também ele expõe essa situação também, que realmente o mercado publicitário não está ligando para o rádio. A gente já falou, inclusive a gente já falou bastante aqui sobre isso. O mercado, a publicidade, ela só pensa em TV e impresso. Eu acho um absurdo. O impresso está praticamente acabando. Os jornais, a circulação dos jornais aqui no Brasil caem a cada dia, mas você tem anúncios publicitários em jornais. Televisão é outra aberração também. Canais de reprises aí, aqueles canais de séries que a gente assiste aí que a gente vê aí na grade de programação das emissoras. Eu já citei um exemplo aqui, a Universal Channel tem lá o House, que é reprisado em loop há não sei quantos anos, e ele tem 4 de patrocínio master vendida em alguns determinados momentos. Poxa, por que eu vou assistir o House no Universal Channel se eu tenho a possibilidade de poder ver aí, pego esses programas piratas aí, esses sites piratas, consigo baixar todas as temporadas do seriado e eu vejo a hora que eu quiser e na sequência que eu quiser. Lá é tudo determinado pelo Universal Channel. E essas reprises têm patrocínio. A EXN também, outro canal aí também que roda o CSI. Eu acho que daqui a pouco até que tudo é digital, né? Mas se fosse na base da fita, eu acho que até a possível fita das reprises do CSI estaria desgastada de tanto que eles são colocadas no ar, mas não é o caso. É simples, você tem 2 canais, o Fox 1 e o Fox 2, que embora você tenha o pacote completo com tudo, eles são à la carte. E só reprisa Vikings, só reprisa isso, e é tido como top do top esses 2 canais. Você vê a casa aqui é um caso à parte, né? Cobra-se caro, você tem essa questão dos canais à la carte, e a maioria do tempo são reprises de seriados antigos. Tudo bem, eu não vou condenar um canal que pega um episódio inédito de algum seriado ou de algum reality show e coloca ele em diversos pontos da programação até para você atingir o maior número de pessoas possíveis. Mas você fazer como canais como EXN e Universal Channel, que pega uma série e fica reprisando aí durante anos, sabe? O CSI, a franquia CSI nos Estados Unidos já acabou e até hoje ela é colocada, ela é veiculada aqui em horário nobre aqui na grade desse canal. Então, eu acho isso um absurdo. Então e esses canais têm alta simpatia do mercado publicitário. Agora, por que não anunciar em rádio, que é um projeto interessante, é um projeto de utilidade pública? Você tem uma comunidade de ouvintes aí, formada pela Rádio Trânsito, a gente tem histórias aí de pessoas, tem aí... Eu gosto muito da Rádio Trânsito. Gosto muito. Tem aí o encontro dos ouvintes da Rádio Trânsito, que acontece aí no final do ano, vários encontros aí que acabam organizando. É uma rádio que presta serviço, é uma rádio que é útil à sociedade, e o mercado publicitário é tímido quando vai tentar programar as suas campanhas para serem veiculadas nessa emissora. Eu acho isso um tremendo absurdo. Né, João? Não é um absurdo isso? Eu quero saber mais o seguinte de você aí, porque eu ando muito curioso hoje. Nativa sofre ameaça? Que diabo é isso? Pois seguinte, a Rádio Nativa de Bauru, que é uma emissora recém-inaugurada, ela tem veiculado spots, né, contra as rádios piratas, até certo ponto normal. Aí, que é aquilo que a gente já está acostumado a ouvir muito tempo, não ouça rádio pirata é crime, etc.
e ela sofreu ameaças aí por um camarada que se auto-intitula controlador das rádios piratas da cidade. A Bert soltou a seguinte nota, e nós vamos ler aqui. Aí, mas essa agora, hein, Rod? Não prenderam o cara ainda? Não prenderam, mas pelo menos a Bert se posicionou. Então vamos lá. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, considera gravíssimas as ameaças sofridas pela Rádio Nativa FM de Bauru por meio de um aplicativo de mensagens, imagino que seja o WhatsApp, e nas gravações enviadas à emissora por áudio e vídeo, Wellington Ribeiro, que se auto-intitula controlador das rádios piratas da cidade, afirma que a Nativa FM sairá do ar caso continue veiculando um spot que alerta sobre a operação ilegal das rádios clandestinas. Ribeiro afirma que, se necessário, usará a força para tirar o spot e a emissora do ar. A ABERT repudia toda e qualquer ameaça ou intimidação contra veículos e profissionais de comunicação que têm a missão de informar a sociedade sobre assuntos de interesse público e lembra que a operação de uma rádio pirata é considerada crime previsto no artigo 183 da Lei 9472/97, com pena de detenção de 2 a 4 anos, aumentada pela metade se houver danos a terceiros, além da multa de R$10 mil. O Código Penal também prevê o delito no artigo 336. A ABERT espera que as autoridades locais façam uma apuração rigorosa dos fatos com a punição dos responsáveis. Agora eu quero dizer o seguinte, esse camarada é corajoso porque ele faz ameaças não só em vídeo, mas não só em áudio, mas em vídeo também. Ou seja, o cara é corajoso para fazer isso. Eu quero dizer o seguinte, eu não concordo, não entendo, não aceito e não admito esse tipo de comportamento de um cidadão que ameaça, seja lá quem for. Agora, esse negócio de emissoras piratas, o Diabo 4, nós também temos que ver aquelas rádios que saem da onde é a sua concessão natural e vão para outro lugar. O famoso fenômeno das rádios que andam. Para mim é a mesma coisa, não tem diferença. Se você tem uma concessão para Jacareí, você não pode pôr seu transmissor e seu estúdio em São José dos Campos. Jundiaí também é a mesma coisa. Jundiaí, você não pode. O caso de Jundiaí, da 105 FM, é o seguinte, tudo fica lá, mas tem uma antena aqui, né? A Nativa é de qual grupo? Oi? A Nativa é do Grupo Bandeirantes, mas nesse caso aqui, é uma afiliada da emissora. Não, tudo bem, mas é uma afiliada, é do grupo, está fazendo... Em que uma radiozinha pirata de merda pode atacar uma potência como é a Bandeirantes? O que o pessoal da ABERT, dessas emissoras grandes, alegam? A questão comercial, né? Então, essas rádios piratas acabam vendendo patrocínio de forma muito mais fácil porque eles cobram preços bem abaixo aí da tabela das grandes emissoras, né? Então seria uma concorrência legal. Mas nós temos casos, sem citar o nome de rádio aqui, que você vai lá e fala, olha, eu quero fazer um comercial com você, fulano cobra tanto. Tudo bem, você faz conosco, nós cobramos a metade e te damos como bonificação, mas essa rádio e a televisão. Qual a diferença? Também isso acontece muito em impresso. Você vai anunciar numa revista semanal de informação e depois o mesmo anúncio é veiculado nas revistas mensais. Isso é muito comum aí, né? Rodney, no mercado publicitário. Ô, Rogério. Então, bom dia primeiramente, né? Tudo bem? Tá melhor do pé? Tá melhorando, graças a Deus. Então, isso que o João falou, eu concordo plenamente, no caso das concessões. Se você ganha, é premiado com uma concessão para determinada cidade, tem que se explorar naquela cidade. Por exemplo, veja o caso de São José dos Campos, né, João? Sim. A Band Vale, por exemplo. Ela é de Campos do Jordão. Concessão Campos do Jordão. Jovem Pan. Concessão Jacareí. Antena 1. Concessão Santa Branca. Sabe? Senão vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Então não tem o direito de reclamar, não. Olha, ou nos indignamos todos, ou nos locupletamos todos. O que não pode é um subir pela escada e o outro subir pelo elevador. Para nós, tanto faz como fez, que nós estamos na internet, então, motherfucker, aqueles que não estão. Não é problema nosso. Mas tem que acertar tudo de uma vez. Não pode fazer, não. Ou se o cara não quiser, devolva a concessão. Exatamente. Simples. E você acha que alguém vai devolver? Não vai, né? Eu nunca vi caso assim de rádio que eu falo assim, não, eu não quero mais fazer rádio, tá difícil, eu vou devolver a concessão. Até porque, né, a nossa legislação é uma bagunça, né, Rodney?
por lei, né? Ele não pode, por exemplo, arrendar uma rádio. Não pode. É contra, sabe? Não pode. A justiça não aceita o arrendamento. Mas aí ele pode alegar que é produção independente, né? Não existe. Assim, eu não sou contrário a essa questão de você, vamos supor, abrir o seu espaço para produção independente. Eu vou pegar um exemplo da TV. Se você pegar lá nos Estados Unidos, vamos dizer, 90% do que vai ao ar no horário nobre é produção independente. Todos esses seriados aí, inclusive dos quais eu estava falando anteriormente, eles não são produzidos pelas próprias emissoras. A Fox, a ABC, NBC, CBS, elas têm uma participação, elas até de alguma forma ajudam, mas tudo isso aí é produzido pelos grandes estúdios, em muitos casos pelos grandes estúdios. Uma diferença nos Estados Unidos não existe concessão do governo. Devidamente colocado que você pode montar, só pode montar numa cidade uma FM com até 10 mil watts. Você pega um trailer, coloca lá, põe uma antena e bota para funcionar. O governo não interfere, porque o éter é livre, não pertence ao governo, não pertence a ninguém. Eu lembro que aqui no Brasil queriam fazer uma lei, né? Depois acabou sendo deixada de lado essa ideia, uma lei impedindo os arrendamentos, né? Então as emissoras de rádio seriam proibidas de vender horários. Olha, uma das maiores autoridades em direito ambiental, o professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, manda aqui para mim dizendo o seguinte, que ele tem inclusive um livro sobre isso e sempre sustentou que o Estado não pode legislar sobre o éter. O éter é de todos, desde que não cause problemas, que não atrapalhe, o governo não tem o direito de impedir que rádios livres se coloquem para funcionar. É verdade, eu conheço também, já ouvi falar do livro dessa obra. Meu pessoal, amigo. Só que tem esse detalhe, né? Desde que não cause problemas a terceiros, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você, e hoje eu não tenho ouvido falar sobre causar problemas à aviação, o Diabo 4, eu não tenho ouvido falar sobre isso. Acabou muito esse negócio, os piratas estão mais profissionais. É uma tese, inclusive, que eu já tinha há muito tempo, né? A partir do momento em que os protótipos, porque os transmissores são caseiros, né? Sim. Os transmissores de rádio pirata são caseiros. Se você tiver um profissional, você não vai. E à medida em que for sendo desenvolvida essa tecnologia, é claro que a tendência é que essas questões técnicas, esses problemas aí de você ter o seu sinal invadindo outras frequências seja diminuído. Eu creio que tenha acontecido isso. Você tem isso também nas rádios oficiais. O camarada aumenta a potência e cobre o sinal da outra. Aí acontece o seguinte, né? Se o transmissor não estiver regulado, acontece um fenômeno do sinal espúrio. Né? Exatamente, dá o espúrio. Que aí, por isso que de repente, às vezes, tem gente que ouve uma emissora não apenas numa frequência, acabou ouvindo em várias, né? Ele se espalha no dial. Ô, João, deixa eu registrar aqui a tradicional participação do nosso grande amigo Marcelo de Sena. Ele mandou aqui algumas informações, entre elas o pessoal lá da Jovem Pan está em festa, porque os perfis dos programas Jovem Pan Esportes e Jovem Pan 3 em 1 ganharam os diplomas de 500 mil e 100 mil internautas cadastrados, né? Então, o YouTube dá sempre esses prêmios, esses troféus aí a quem atinge marcas expressivas aí de inscritos. E é isso, então nossa participação aí do Marcelo. Deixa eu aproveitar também e mandar um grande abraço para o Paulo Quintanilha e para o Robson, que diz o seguinte: bom dia, estamos na audiência da rádio Showtime Maníacos. Grande abraço a eles então. Paulo Quintanilha, Showtime Maníacos. Robson está, e todos eles estão na nossa audiência. Grande aqui, abraço ouvindo a todos. você. Vamos ver aqui agora. Fufunha, por favor. Mas você acha que tem que rodar a vinheta? Sempre. Porque é um cantinho do Abreu do bem. Não interessa. A vinheta do Abreu, por favor. Não quero nem saber. É do bem hoje, amanhã vai ser do mal. Do Abreu, se ele não te paga, nem eu. Vai lá. Que loucura. Vamos lá. Outra dica do Marcelo do Sena. César Rosa está de volta ao Rádio Musical. Ele está fazendo o horário das 11 da manhã até as 15 horas na Estilo FM, que é de propriedade da rede CBS, que pertence ao senhor Paulo Abreu. O César Rosa segue na Jovem Pan como um dos apresentadores do Jornal da Manhã.
Então ele faz o Jornal da Manhã até agora umas 10 horas da manhã, depois ele atravessa lá a Avenida Paulista, né? Atravessa não, ele segue reto lá na Avenida Paulista e vai até os estúdios da Estilo FM, onde ele apresenta o horário das 11 às 15. César Rosa começou aos 13 anos de idade como locutor da Rádio São Joaquim AM em São Joaquim da Barra, e no final dos anos 70 ele veio para São Paulo através das ondas AM da Excelsior São Paulo, e hoje a emissora é utilizada por outra emissora do Sistema Globo de Rádio. Nos anos 80 ele inaugurou um estilo novo de apresentador de FM, fazendo parte da equipe da Rádio Cidade. Foi apresentador do tradicional programa Show da Manhã da Jovem Pan AM em São Paulo, e na Jovem Pan 2 fez sucesso como apresentador do programa São Paulo by Night. No mesmo gênero de programas românticos, apresentou na Band FM Sweet Love e depois o Alpha by Night na Alpha FM, onde ficou como voz padrão durante muitos anos. Mudou-se para Portugal, indo trabalhar na Rádio Cidade FM de Lisboa. Lá ficou por 3 anos e depois de uma passagem pelo interior, onde dirigiu emissoras de Araraquara, a Band FM e a Cidade FM, atualmente mora e trabalha em São Paulo, fazendo parte da equipe de apresentadores do Jornal da Manhã da Jovem Pan. E no seu home studio produz conteúdo para rádios do Brasil e Portugal e para o SBT também, fazendo parte do time de locutores de chamadas. Então tá aí César Rosa em ação na Jovem Pan e agora na Estilo FM. Bom, pelo menos ele está garantido porque está na Jovem Pan. Mas a gente espera que ele tenha uma passagem muito longeva lá pela Estilo FM e que ele tenha um grande sucesso aí no horário das 11 até as 15 horas. Não, ele é um cara bom, mas o problema é que ele é estilo Paulo Abreu. O estilo Paulo Abreu é que é meio complicado. Né? Hoje está tudo bem, amanhã está tudo fora do ar. Morre Mauro Neto. Pois é, uma notícia triste. O jornalismo esportivo de Minas Gerais perdeu um dos seus grandes expoentes, morreu nesta quinta-feira em Belo Horizonte, o radialista Mauro Neto, aos 72 anos de idade. Há algum tempo ele vinha sofrendo com problemas de saúde. Ele começou sua carreira em emissoras de São Paulo e marcou história na Rádio Itatiaia, onde entrou em 1986 e permaneceu lá por 20 anos, se destacando na cobertura diária do América, né, que é um dos 3 grandes clubes aí de Belo Horizonte. O profissional deixou a Rádio de Minas em 2006 e, além do América, Mauro Neto cobriu torneios internacionais como Copa do Mundo e Copa América, conheceu mais de 50 países. Está aí a triste notícia. Mudanças em Curitiba. Pois é, no último dia 23 nós tivemos aí troca de canais entre 2 FMs do mesmo grupo de comunicação. Está aparecendo o Abreu, né? Mas vamos explicar aqui. As rádios Renova FM 90,9 e Evangelizar 99,5 estavam no ar até as 5 da manhã do último dia 23, mas a partir das 5 horas da manhã elas tiveram suas sintonias invertidas, ou seja, a região passou a contar com a Renova FM nos 99,5 e a Evangelizar FM nos 90,9. Os 2 projetos são controlados pela rede Evangelizar de Comunicação, sendo que a Renova FM ainda é uma novidade em Curitiba. A Renova FM surgiu do Dial FM da Grande Curitiba no último dia 18 de junho passado, como uma proposta de programação mais popular, musical, sendo uma nova variação do formato de rádio religiosa / católica. Ela iniciou suas operações em 90,9, frequência cuja concessão é da Lapa, né, que é cerca de 55 quilômetros em linha reta de Curitiba. Tá? Vale dizer que essas informações são do Tudo Rádio. Essa estação passou por uma série de melhorias técnicas após uma promoção de classe e então a Renova FM teve o projeto deslocado para o canal de maior potência da rede Evangelizar, que é a 99,5, e aí ainda como Lumen FM, a estação passou por um forte incremento técnico também após promoção de classe de operação. Então tá aí as novidades do Dial em Curitiba. Abratel critica projeto sobre rádio comunitária. Você conhece a Abratel? Você já ouviu falar dela? Nunca ouvi falar. É a Bert que foi formada pela Record. Não sei se você lembra, teve lembro. Quando teve aquele racha. Em determinado momento a Record ficou meio chateada aí com a Bert, né? Porque a emissora, os seus dirigentes achavam que a Bert pendia muito aí para o Sistema Globo. Aí ela e outras emissoras fizeram essa dissidência e criaram a Abratel. E ela agora se manifesta aqui, né? Eu até achei curioso isso, elas se manifestam referentes à questão do projeto sobre a rádio comunitária. Então, uma das prioridades para a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, nesse segundo semestre,
será tentar impedir a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que amplia a potência de transmissão das rádios comunitárias por todo o país. Então vale destacar que o plenário do Senado aprovou no último dia 10 a proposta que eleva dos atuais 25 watts para 150 a potência das rádios comunitárias. De acordo com a Abratel, a aprovação da medida pode acabar gerando o que o setor comercial de radiodifusão considera como uma concorrência desleal, abre aspas. É um projeto absurdo e um desrespeito com o radiodifusor brasileiro, fecha aspas, classifica o presidente da Abratel, Márcio Silva Novaes. Ele lembra que, por definição, uma rádio comunitária atende uma comunidade específica e que esse tipo de atividade necessita apenas de uma autorização para operar. Aí, mais declarações aqui, abre aspas, o prejuízo comercial em uma região como Campinas, por exemplo, seria enorme, dado o perfil socioeconômico da audiência, fecha aspas. Então tá aí a Abratel, que é uma dissidência da ABERT, se posicionando também contra a rádio comunitária. Eu não consigo entender o seguinte, eu volto a dizer aqui, eu devo ser meio burro. Foi criado com 25 watts de potência, porque ela é feita para determinado bairro. Certo. E todas funcionam na mesma frequência. Se você colocar 150 watts, como é que vai ficar? Uma vai cobrir a outra. Vai cobrir a outra, vai ter interferência, principalmente em área de borda, quem tiver antena mais alta vai cobrir todas as outras. Não há possibilidade técnica de se resolver isso. Se com 150 watts você cobre 25 quilômetros, uma tem que ficar distante da outra pelo menos 30. Sem contar que estamos no Brasil, algum espertinho pode querer, né? Exatamente. Aumentar um pouquinho essa potência. Isso aí era muito comum, né? Em 1990, né? Dá uma butinada. Eu repito, Rogério, eu fiz parte de uma rádio pirata, né? Mas vamos colocar rádio sem concessão, né? Que era rádio ligada ao centro acadêmico da Faculdade Minutinho só, como diz o professor Celso Fiorilo, rádios livres. Rádios livres, né? Isso. Então eu fiz parte de uma rádio livre e ela ficava no centro da cidade de São Paulo. Repetindo, era uma rádio ligada ao centro acadêmico da Faculdade de Direito da USP, né? Eles tinham os seus estúdios e o transmissor ficava lá na Avenida São João, 2044, que é a Casa do Estudante. É o dormitório lá dos estudantes de Direito da USP. E lá o último andar era a rádio, aí eu fiz parte desse projeto. E tinha uma rádio aqui em Pirituba, que chamava Nova Visão FM. Essas duas rádios operavam em 98,9. E a nossa ela tinha 50 watts, né? Porque os dirigentes da rádio resolveram seguir aí as determinações do Fórum Democracia na Comunicação, né? Que era liderado por um professor da USP, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas... E essa concorrente aqui aqui de Pirituba, a Nova Visão, ela botava 150, 300 watts, ou seja, o nosso alcance era muito restrito mesmo. Então, isso aí é uma coisa que pode acontecer depois. Tem gente aí que pode pegar transmissor paralelo e aí depois no dia da fiscalização esconde. Eu quero ver como é que vai ser a fiscalização disso. Agora, vale destacar também um outro detalhe, é que esse projeto está na Câmara dos Deputados e a esperança é que o pessoal dos lobbies, tanto da Anatel como da Abratel, derrubem essa proposta lá na Câmara dos Deputados. Mas acho que vai demorar para ser votado, porque como é ano eleitoral agora, como é semestre eleitoral agora, vamos ter muito poucas sessões lá no Congresso Nacional, então, enfim. Bom, você disse que o dia pode chegar a Belém, à noite não? Não, FM o dia, né? Calma, o dia e a noite sempre chegam em Belém, mas nesse caso aqui é FM o dia, né? Que é mais uma informação do Tudo Rádio. O projeto de rede da FM o dia 100,5 do Rio de Janeiro tem a expectativa de chegar a mais uma capital estadual do país. Trata-se da FM Futuro o Dia, que vai operar em 90,5 em Belém, onde nasceu Jesus, tá? O projeto que poderá ser fixado no canal que antes era ocupado pela Lib Music, FM de formato adulto contemporâneo. A informação é extra-oficial e foi vazada na internet através do blog paraense chamado Bacana News, na quarta-feira, 25. Citam Bacana News, né? Mas quando é coisa do Radiamante, eles não citam, né? Exatamente. A informação não foi confirmada ou desmentida pela direção do Grupo Roma, que assumiu a frequência após a divisão do Grupo Liberal,
que foi criado com um novo grupo que passou a controlar a frequência dos 90,5 e outras emissoras no estado. O grupo lá do Jader Barbalho, né? Exatamente. Então, dividiu, né? Parte ficou liberal e parte agora ficou liberal também. No início de julho, a frequência deixou de veicular o nome da Lib Music, emissora que nós já dissemos aqui, repetimos, tem o formato adulto contemporâneo e passou a ter vinhetas apenas com a frequência de 90,5. E caso se concretize a ida da FM no dia para Belém, será a segunda afiliada da emissora do norte do país. E a primeira cidade da FM o Dia fora do Rio de Janeiro foi em Manaus, através da atual FM o Dia 93,1, meu caro João Alckmin. Opa, então o grupo do Dia está investindo bastante no norte do país, o que é uma boa. Outra de Belém, vai. Também vamos ter novidades aí no Dial de Belém. O FM também poderá ter aí a presença da CBN. O grupo Rede Amazônica confirmou a data de estreia da futura CBN FM 102,3 de Belém. O grupo inicia os investimentos no Pará com a inauguração da rede jornalística liderada pela CBN no dia 1º de agosto. A emissora vai substituir a atual Jovem Pan FM 102,3, rede que vai deixar a capital paraense. De acordo com Felipe Daou Júnior, que é o CEO do Grupo Rede Amazônica, a principal contribuição com a chegada de um novo veículo de comunicação no mercado paraense será o conteúdo jornalístico dinâmico e completo sobre a região amazônica, com informações e opiniões de especialistas sobre temas nacionais e regionais. É isso, então é isso. Fica aí o registro de Belém, mais uma vez eu digo, terra onde nasceu Jesus Cristo, que vai receber então a CBN e também a FM O Dia. Não, Jesus Cristo nasceu em Belém, viu? É verdade, você não sabia disso? Sim, mas na Palestina. Está na internet, você sabe, João, você está na internet, sim, é verdade. Lá na Palestina. Não, foi em Belém, aqui, do Pará, João. Não, desculpe, eu nasci em São Paulo. Eu também nasci em São Paulo. Não, eu estou falando de Jesus Cristo. Tá. Eu nasci em São Paulo. Emissoras de rádio e TV não podem aumentar o volume nos intervalos, diz o Ministério Público Federal. Conversa, todas aumentam. Isso aí desde os anos 80, tá? Vamos combinar que isso aí não é acho que isso aí acontece desde que a televisão foi inaugurada aqui no país. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou que a União elabore os parâmetros técnicos para que as emissoras de rádio e TV parem de aumentar injustificadamente o volume do áudio nos intervalos de programação. A decisão confirma a sentença proferida pela Justiça Federal em 2012 em processo movido pelo Ministério Público Federal. Na teoria, o aumento de sonda durante as propagandas é proibido desde 2001. Na prática, a norma não foi cumprida por falta de regulamentação. Agora, com a decisão em segunda instância, o Ministério Público Federal deu 10 dias para que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações informe se já estão sendo cumpridas as obrigações determinadas judicialmente. A elevação injustificável de volume durante as propagandas é considerada prática ilícita e abusiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor, por abrupta e coercitivamente captar a atenção da audiência, inclusive com potencial de perigo à saúde. Abre aspas, claramente a conduta de aumentar o volume nos intervalos comerciais é abusiva, pois retira do consumidor a sua liberdade, impondo a ele uma exposição e atenção maiores à propaganda veiculada. O público fica exposto a uma variação de áudio que causa desconforto e atinge principalmente as crianças que têm um discernimento mais limitado, expondo ao consumismo precoce ou à influência de propagandas, ressalta a ação do Ministério Público Federal, meu caro João. Não, se você for ver, realmente é um negócio miserável. Você está assistindo televisão e, de repente, no intervalo, explode o áudio que você não aguenta, mesmo nos canais a cabo. Sabe uma coisa que me chamava a atenção? Hoje isso acontece menos. Então, por exemplo, aqui no meu prédio, na alta madrugada, né? Claro, tem vizinho que assiste TV até mais tarde, né? Aí uma coisa que me chamava a atenção, ou mesmo eu dormindo ali, eu ouvia um certo plim-plim, às vezes, bem alto. A televisão podia até estar baixa, mas o plim-plim vinha, o plim-plim lá do intervalo comercial vinha num volume que chamava a minha atenção. Por exemplo, o vizinho está aqui no primeiro andar e eu estou aqui no terceiro, eu consegui ouvir esse sinal sonoro característico aí, bem famoso,
de uma certa emissora de televisão. Eu concordo com você, também já passei por isso. Eu acho já. que todo mundo deve ter um caso como esse, assim. É verdade. À madrugada, tá lá, ou dormindo, ou tomando, sei lá, fazendo qualquer coisa, aí ouve lá o tal do plim-plim. Não, é complicado isso, rapaz, tá louco. E ninguém se preocupa com nada e eles continuam fazendo normalmente isso, viu? E vamos ver se agora as coisas sejam normatizadas, né? Eu acho estranho, né? Uma lei uma proibição que foi instituída em 2001, e aí diz aqui a notícia do destaque que a norma não foi cumprida por falta de regulamentação. Aqui o Brasil é uma piada pronta, né? Geralmente... Porque tudo aqui precisa de regulamentação, né? E geralmente aqui no país, né, Rodney, não só nesse campo, em todos os sentidos, é aquele famoso ditado, lei é para inglês ver, né? Né? As famosas leis que pegam e não pegam. Pois né? Olha, é complicado esse negócio. Bom, Rodney, hoje é feriado em São José dos Campos, é aniversário da cidade, mas estamos trabalhando. Quantos anos? 251. Então, meus parabéns à cidade de São José dos Campos. Eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas minha ligação é muito estreita com essa cidade, até porque a Showtime é daí. Sim. E há 6 anos eu venho fazendo aqui o programa Rádio Amantes no Ar, na Showtime, que é uma emissora da cidade de São José dos Campos. Então, meus parabéns aí a toda a população. Eu espero que esse aniversário seja comemorado aí de forma bem efusiva. Eu não acredito não, porque a cidade parece que não programou nada, não sei, Rogério, mas falta dinheiro, completamente parada. Não, dinheiro tem porque eles vão construir uma ponte estaiada aqui sem necessidade, gastando 60 milhões. Mas vai ver que de repente eles não podem fazer comemoração por causa de política, né, da campanha política, etc. Mas a ponte estaiada já foi carinhosamente batizada pelos joseenses de Bolinho Caipira. Por que bolinho caipira? Porque ele parece um bolinho caipira. Tá? Rodney, até sexta-feira, um abraço para você, amigão. Obrigado, abraço, Rodney. Estaremos de volta então com Rádio Amantes no Ar, e eu deixo aqui o convite, acessem radioamantes.wordpress.com. Diga. Gostou do radinho colocado ontem para você? Gostei, parabéns. Obrigado aí pela divulgação. Um abraço, tchau. Tchau. Abraço, Rodney, até mais.